pro pau, vamos pro pau. Vamos pro pau. Vamos pro pau. Vambora, 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 vambora. Vamos pro pau. Vamos pro pau, vamos pro pau. CESP. Professor Rodolfo Souza. Professor Rodolfo, parabéns aí pelo evento, hein, professor? Jogou duro, né? Jogou muito duro lá no seu evento. Fiquei sabendo do sucesso. Você joga muito duro, hein? Você joga muito duro. Parabéns aí. Não deu para o amigo ir lá comparecer lá, te dar um abraço. Estava lá concentrado, nosso evento também dentro da humildade, ajudando os adelantes focados. Rapaz, não deu para ir lá. Não deu, mas foi um pessoal lá. Acho que é do teu grupo, foi lá falar com a gente deu a palavra lá. Mas legal. A gente vai se ajudando aí, Rodolfo. Parabéns aí, você é um profissional dedicado e mereceu sucesso, né? É isso aí, vamos jogar duro, vamos botar esse pessoal todo dentro da Polícia Civil de Goiás. Legal? Bacana. Foi um super sucesso, eu sei. Nossos eventos, com certeza, bombamos. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Então, perceba bem, o homicídio qualificado privilegiado não é considerado hediondo, beleza? Homicídio privilegiado qualificado, doutrina majoritária no sentido que não é considerado hediondo. Legal? Bacana. É isso aí, né? Legal. Se liga, se liga, se liga. Se você for olhar lá no artigo 1º, lá elenca quais são os crimes considerados hediondo. Concorda comigo? Tá. Mas fica ligado. Tem um crime que não se encontra lá no rol, né? Eu digo ali no artigo 1º, nos incisos do artigo 1º. Ele se encontra ali escondidinho no parágrafo único, que também é considerado hediondo. O genocídio, escondidinho, né? Genocídio é considerado hediondo, beleza? Genocídio é considerado e não equiparado, joguei duro. Genocídio é considerado hediondo e não equiparado. Beleza? Tranquilo. Vambora, vambora, vambora. Tortura. Questão de número 1. Questão de número 1 na tortura. Vou ter que ir mais rápido agora, porque agora é minha internet. Eu vou ficar sem dados, vou ficar sem nada. Vamos pro pau. Isso aí já falei ontem. Homicídio mercenário, falei ontem no aulão. Não vou falar aqui. Já falei no aulão. Né? Essa aqui é uma live mais para quem estava no aulão. Né? Não posso voltar ao meu aulão todo. Segue o fluxo. Considerando que Paulo, imputável, motivado por discriminação quanto à orientação sexual de João, homossexual assumido, impõe a este intenso sofrimento físico e moral, mediante a prática de danos à sua integridade física, resultante de choques elétricos e queimaduras de cigarro. A conduta de Paulo enquadra-se na figura típica do crime de tortura discriminatória. Perceba bem, a tortura é denominada pela doutrina de crime jabuticaba. Jabuticaba por quê? Porque a tortura, como crime comum, que via de regra perceba, só aqui no Brasil. Nos outros países, a tortura é um crime próprio. Bacana? Uma pessoa comum ela não pode praticar crime de tortura, beleza? Crime jabuticaba. E outra, STJ entende que o crime de tortura caracteriza ato de improbidade administrativa. Joguei duro, vai cair essa. A tortura configura ainda ato de improbidade administrativa. Professor, você falou que a tortura configura infração administrativa? Não foi isso que eu falei. Eu falei que a tortura, além de caracterizar o crime, configura ato de improbidade administrativa. Professor, entendi, professor. Você não falou que a tortura é uma infração administrativa. Não foi isso que você falou. Você falou que a tortura, o tribunal entende que ainda é um ato, caracteriza ainda, além de crime, é um ato de improbidade administrativa. Não é isso? Improbidade administrativa. Joguei duro então. Vamos lá, professor, dá logo um pau nessa internet já. E vamos lá. Tá, e ele tá falando do homicídio mercenário, também chamado de homicídio sicariato. Ih, irmão, isso aí foi colar no aulão. Eu tô aqui na tortura, beleza? Homicídio sicariato, homicídio mercenário, homicídio remunerado, todo mundo sabe o que é. E a gente jogou duro lá, se comunica não, ou as qualificadoras. Eu não vou repetir aqui, vem comigo. Tá. O artigo 1º, se liga, lá da lei de tortura. Eu tenho no artigo 1º, a linha A,
Tortura confissão. Pode aparecer na sua prova assim, ó. Tortura prova. Pode aparecer na sua prova assim. Tortura persecutória. Pode aparecer na sua prova assim. Tortura institucional. É a linha A. É a tortura confissão. Beleza? Tranquilo? Legal? Bacana? A linha A. A linha B, eu tenho a tortura crime. Então, se alguém tortura a vítima, para que essa vítima venha praticar uma contravenção penal, não cai aqui. Não cai. Por quê? Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Se for contravenção, não cai aqui. Internet tá boa, né? Vou ficar sem internet aqui. Beleza? Tranquilo? Legal? Bacana. Tá. A linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Aqui no contexto da questão, eu tenho uma discriminação, mas é uma discriminação motivada por opção sexual. Veja, é uma tortura até que é discriminatória, mas não é a tortura que vai servir para minha prova. Não é a tortura que vai servir para minha prova. Professor, mas é uma tortura que foi motivada na discriminação. Sim, filho. Não estou dizendo que não foi. Mas não é. Essa discriminação, veja, a lei não abarca. Você não pode pegar e jogar aqui. Não caracteriza a tortura discriminatória. Professor, fato atípico? Não, filho. Vai responder por lesão corporal, tentativa, enfim. Mas não entra aqui. Porque a discriminação tem que ser racial ou religiosa. Ele vai jogar a opção sexual. Beleza? Tranquilo. Legal, então questão de número 1 errada. Questão de número 1 errada. Questão de número 2. Professor, onde tem essas questões? Aulão, premonição, jogo muito duro. Questão de número 2. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas. Bacana? Tortura e somente autoridade policial? Não. Não dá para explicar isso agora, né? Eu falei, por exemplo, o marido que chega em casa e tortura a esposa para ela confessar um relacionamento extraconjugal, vai responder na tortura à confissão. Eu acabei de falar, né, que a tortura via de regra não é um crime próprio. Ele está falando que é só policial. Não. Aí você fica preso naquele exemplo do policial torturando o suspeito para confessar. Não. Esse é um exemplo. Mas o marido que tortura a mulher para ela confessar um relacionamento extraconjugal, o credor que tortura o devedor para ele assinar uma confissão de dívida. Entenderam? É isso. Vem para mim então. Questão de número 2. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, pessoal que está no aulão premonição, quer que segue o fluxo. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de aplicar castigo. Olha só! Já que José havia cometido comprovadamente grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu o crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça. Professor, questão tá errada. Por que tá errado? Não, professor, porque, olha só, ele falou castigo. E na tortura castigo tem que ter violência e grave ameaça. Filho, no final da questão, ele pergunta... Sim, mas no final da questão, ele pergunta se o cara cometeu o crime de tortura castigo ou falou assim, o cara cometeu o crime de tortura? Ele pergunta se o cara cometeu o crime de tortura castigo, ele tem até essa finalidade. Ou falou assim, cometeu o crime de tortura. Coloca aí. Crime de tortura. Existe uma tortura que eu não preciso da violência e grave ameaça? Que basta que a pessoa esteja sujeita a medidas de segurança ou esteja lá sob a custódia, né? Tem isso? Sim ou não? Sim ou não? E aí? E aí? O que vocês acham? Parágrafo 1º trata da tortura do encarcerado. Não viu a questão porque você não tem o material. Você é só o pessoal do aulão premonição. Parágrafo 1º trata da tortura do encarcerado. E perceba que na tortura do encarcerado eu não preciso ter a violência e grave ameaça. Praticou o crime de tortura? Sim. Tortura do encarcerado, parágrafo 1º. Deu para entender isso? Não é isso? Tortura do encarcerado. Não é isso? E aí? Pessoa presa, ó, agente penitenciário, não precisa da violência. A intenção era até castigar. Né? Na castigo tem que ter violência e grave ameaça, saiu de lá. Por isso que o examinador coloca, cometeu crime de tortura. Ele fala, tortura, não falei castigo, olha o examinador tirando a dele.
Aí você, milhões de recursos, toma. Ó, cometeu tortura. Existe uma tortura que eu não preciso de violência grave e ameaça, que basta o cara esteja preso. Por exemplo, colocar o cara dentro de uma cela escura. Tortura do encarcerado. Questão correta. Né? Então, não basta pegar certo, errado. Eu não faço isso. Eu queria fazer isso ontem, mas veja que não dava tempo. Né? Eu vim para arrebentar. Beleza? Tortura do encarcerado. Legal? Questão de número 3. Joguei duro. Vamos lá. Questão número 3. Vamos lá. Segundo... Eu vivo com essa porra. Segundo o STJ... Tá vendo que eu tô rouco, né? Segundo o STJ... É como se fosse meu time jogar, entendeu? Vocês não estão entendendo. É meu time que vai pra essa porra aí, meu irmão. Vamos golear o SESP. Eu sou exterminador. Quando você cabelo na prova e falar, porra, Zuc, tu é exterminador do SESP. Aí vai aparecer aquela figura, aquele menino e fala assim... Aí vai falar assim, o Zuc já foi no SESP. Aí tu coloca assim, SESP, e fala, o Zuc já foi? Vamos lá. Vamos lá. Questão de número 3. Questão de número 3. Beleza? Olha só, outra coisa. Não basta, na tortura, não há necessidade de vestígios de ordem física. Não há necessidade de vestígios de ordem física. Beleza? Isso. Então eu tenho a tortura psicológica, que não deixa vestígios de ordem física. Bacana? Não há necessidade. Tortura psicológica não tem. Vem então, questão de número 3. Questão de número 3. Vamos lá. Já botei tudo aí, já botei minha internet, botei a porra toda. Vamos pro pau, vamos pra pau logo e vamos embora. Que aí vai dar um tempinho pra você dar uma revisada. Vamos acabar isso aqui. Segundo o STJ, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação do agente pela prática do crime de tortura. Sendo, inclusive, cuidado com essa palavra que eu vou falar. Prescindível. Aí você erra, porque aí, professor, eu não sei o que é prescindível. Prescindível é dispensável, beleza? Prescindível, dispensável. A fundamentação correta. Veja que prescindível. Não coloca imprescindível aí não, colega. Senão, o Diego, não coloca não, senão você induz o pessoal a erro. Prescindível é o que é dispensável, isso. Então, se a perda do cargo é automática, dispensa, não há necessidade do juiz fundamentar. Entendeu? Né? Deu para entender isso? Professor, eu entendi a questão. Coloca aí, para eu poder seguir. Eu entendi. Na questão está dizendo o seguinte, que a perda do cargo é automática. E o juiz não precisa fundamentar. Ou seja, é prescindível, é dispensável. É isso que eu entendi. Segue o fluxo. Vamos lá. Outra coisa. Lá no parágrafo 6º, isso, vamos lá. No parágrafo 6º, isso. Parágrafo 5º, beleza. Aí eu já estou lhe chamando, não perceba. Perceba bem. Parágrafo 6º. Vai lá no parágrafo 6º. Parágrafo 6 diz o seguinte: o crime de tortura é inafiançável e suscetível a graça ou anistia. Não está aí? Graça, anistia. Será que é possível indulto? STF diz que não. Indulto também não. O professor não está na lei, mas o STF entende que não é. Por quê? O indulto seria um tipo de graça. Né? Seria uma graça individual. Não, seria uma graça individual. Beleza? Deu para entender isso? Deu para entender? Não. Seria uma graça coletiva, né? Coletiva, indulto coletivo, beleza? Professor, como é que você fez essa confusão e como é que você conseguiu se safar agora? Você pensou em quê? No macete. Qual macete, professor? Quando você vai na igreja, você vai pedir o quê? Graça. E quando você vai pedir graça, o que você faz? Sozinho. Graça. A graça é individual, tu tá lá sozinho pedindo a graça, entendeu? Então a graça é individual. Se a graça é individual, o indulto é coletivo. Joguei muito duro com você agora. Bacana? Graça, né? Individual, graça. Indulto, coletivo, né? Então, quando dá uma travada na cabeça, eu vou nos macetes. Tum, e jogo duro e já vou embora. Vambora. Mano, aqui, né? Vamos lá. É isso aí. Questão de número 4. Vamos lá. A 4 vai cair. Caiu, inclusive, lá na FUNCAB. Eu tô com a vista doendo aqui, mas vou continuar essa porra até acabar. Caiu na FUNCAB. Beleza? Tá? Tortura, omissão. Vamos lá. Questão de número 4. Excetuando-se no caso em que o agente se omite diante das condutas configuradas nos crimes de tortura, ou seja, ele está falando, exceto a tortura, omissão,
né, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, iniciar o condenado pela prática do crime de tortura ou cumprimento da pena em regime fechado. Pô, ele aqui está repetindo a letra da lei, você vai lá marcar certo. Letra da lei, beleza? Tranquilo. Aí eu vou falar da tortura omissão, que ele fala assim, ó, exceto a tortura omissão, beleza, tá certo. Tortura omissão não é equiparada a hediondo, caiu lá na FUNCAB, eu dei essa questão, né? Tortura omissão não é equiparada a hediondo, beleza? Tortura omissão, veja, é uma tortura, mas não é equiparada ao crime hediondo. Beleza? Tortura omissão não se equipara aos crimes hediondos. Deu para entender? Tortura omissão é tortura? Sim. Mas é equiparada a hediondo? Não. Inclusive a pena de detenção. É diferente da pena dos outros crimes de tortura. Fala, professor, eu entendi. Vai, rapidinho, pô, pra gente seguir. Por que não é? Porque a jurisprudência entende que não é. Beleza? Isso. Também chamado de tortura imprópria. Isso. Isso. Tortura omissão não é equiparada a hediondo. Isso, segue o fluxo, segue o fluxo. Tá. Aí fala o seguinte, deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Para o STF, primeira turma, tem que iniciar no fechado. Para o STJ, na tortura, não há obrigatoriedade de iniciar no fechado. Joguei duro. Segue o fluxo? Segue o fluxo? Segue o fluxo? Segue o fluxo. Botou caveira, abuso de autoridade, vem. Questão de número 1. Questão de número 1. Beleza? Questão de número 1. Outra coisa, o delegado vai responder, né? Um exemplo. Esse exemplo aqui pode colocar o delegado como uma outra pessoa. Desde que a pessoa é um crime próprio, né? Não necessariamente o delegado. Quem tem aqui o dever de evitar, né? O pai que deixa a mãe torturar o filho. Não é isso? Tortura castigo, ele tem o dever de evitar, não evitou. 4898/65, abuso de autoridade. Vamos lá, questão de número 1. Considera-se autoridade para efeitos da Lei 4898/65 quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente, sempre mediante remuneração. Certo ou errado? Errada a questão, artigo 5º, perceba bem. Cai na FUNCAB, cai tudo, meu irmão, cai tudo. E o Zuc já tinha dado isso há muito tempo. Considera essa autoridade para efeitos desta lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente sem remuneração. Beleza? Questão errada. Se liga agora na informação que eu vou te colocar agora. Se liga. Abuso de autoridade é um crime próprio. Beleza? A pessoa tem que se enquadrar aqui no conceito de autoridade. É crime próprio. Outra coisa, dupla subjetividade passiva. Dupla subjetividade passiva. Porque o policial, quando ele bate no Tício, o Tício sofre. Mas o Estado também fica triste. Por quê? Poxa, policial, eu te dei esse poder e você tá pegando o poder e tá batendo no Tício? Também tô sofrendo. Eu tenho dois sujeitos passivos. O Estado e quem apanha. Dupla subjetividade passiva. Deu para entender? Se eu tenho dupla subjetividade passiva, é porque eu tenho dois bens jurídicos tutelados. Bem jurídico, né? A transparência, a legalidade da administração pública e a integridade física do cara. Então eu também tenho dupla objetividade jurídica. Dupla subjetividade passiva e dupla objetividade jurídica. Beleza? Somente os crimes de abuso de autoridade, somente na forma dolosa. Um particular pode cometer crime de abuso de autoridade? Aquele particular que não está no conceito de autoridade? Pode. Quando, professor? Quando ele agir em concurso de pessoas com uma pessoa que tem a qualidade de autoridade. Um particular, um policial que quer dar um pau no cara, fala, ei, chega aí, meu irmão. Vamos dar um pau aqui no fulano? E você é polícia, né? Porque ele tem que saber que o policial tem a qualidade de funcionário, de autoridade, né? Ele tem que saber que o cara exerce uma função pública. Vou dar um pau aqui? Vamos lá, que você é policial, vamos lá. Os dois vão responder por abuso, porque perceba a comunicabilidade. Beleza? Tranquilo? Legal. Particular quando agir em concurso com quem tem as qualidades de autoridade. Vamos no artigo 5º. Legal? Beleza. Policial civil aposentado não pratica crime de abuso de autoridade, mata no peito e joga pra mim. Policial civil entrou na casa lá do fulano, aposentado. Vou entrar aí. Como assim vai entrar? Eu entrei. Sou policial civil aposentado. Professor, mas não tem uma questão, ele está entrando na casa, né? E aí, não seria um crime de abuso de autoridade? Não. Por quê?
ele exerce cargo, função, né? Ele exerce cargo, emprego ou função pública? Não, ele aposentou. Violação do domicílio para ele, muito embora seja policial civil aposentado. Joga duro. Isso, se liga, né? Aposentou, o cara vai jogar no abuso, tu não vai igual um otário, cair numa porra dessa. Vambora. Número 2. Número 2. Não manda, isso aí não é jurisprudência, é raciocínio, né? Raciocínio. Não é jurisprudência, não precisa. Né? Esse é um caso que eu montei, né? A raciocínio. Se ali fala no artigo 5º, tem que ter, né, exerce, o cara não está aposentado, não é igual porte de arma de fogo, né? Você tem jurisprudência, enfim, não é isso. Beleza? Questão de número 2. E segue o fluxo. A lei de abuso de autoridade definiu, caso a caso, as sanções de natureza administrativa, civil e penal aplicáveis de acordo com a gravidade da violação cometida pelo agente público. A representação da vítima ou do ofendido constitui condição de procedibilidade para a propositura da ação penal. Errado. Errado por quê, professor? Veja, aquela representação que se encontra lá no bojo da Lei 4898, veja, materializa o direito de petição. Direito de petição. Estou pedindo para mandar algumas, não entendi. Algumas o quê? Não entendi o que ele quer. Vamos lá. Né? Quando chegar a hora de jurisprudência, se tiver aqui, eu vou falar, irmão. Eu não vou atravessar, né? Isso aqui é um aulão, né? A gente está seguindo questões aqui. Não sei se você estava no aulão. Segue o fluxo. Então, perceba. Não, LEP, não vou trabalhar com LEP aqui não. Não tem tempo. Vamos lá, vamos focar aqui, pessoal. Vamos lá. Tá. Segue o fluxo. Não foi, né? Aí tá perdido, né? Tá. Então, olha, crime de abuso de autoridade, ação penal pública incondicionada, tá? Então, veja, a representação da vítima não constitui condição de procedibilidade. Independente da vítima querer ou não, a ação penal é proposta. Onde foi esse aulão? Aonde? Couro comeu. Vem pra mim, então. Tá. Tem natureza jurídica, materializa o direito de petição, beleza? E a representação, na verdade, veja, é uma forma de notícia do crime. Notícia crimes, né? Materializando o direito de petição. Beleza? Tranquilo. Questão 2, errada. Questão de número 3. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao sigilo de correspondência, ao livre exercício do culto religioso e à liberdade de associação. Certo ou errado? Questão certa. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá no artigo 3º, eu não tenho os crimes de abuso de autoridade ali? Atentado contra a liberdade de locomoção, a inviolabilidade do domicílio, ao sigilo de correspondência, a liberdade de consciência de crença, ao livre exercício do culto religioso. Você vai ler o artigo 3º depois de acabar a aula. Você vai ler essas condições aí. Vai cair isso aí. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Aí ele vai colocar, sabe o quê? A concepção política. Não está aqui. Não é isso? Não está. Ele vai colocar. Entenderam? Artigo 3º. Tá. O que você tem que ficar ligado no artigo 3º? No artigo 3º, os crimes são de atentado. Ou seja, a tentativa corresponde à consumação do crime. Esses crimes aqui são chamados crimes de atentado ou de empreendimento. Artigo 3º. Então, no artigo 3º, esses atentados, essas condutas aqui do artigo 3º, não admitem tentativa. Não admite tentativa. Estou falando do artigo 3º. Porque no artigo 4º é possível tentativa. Deu para ver? Porque no artigo 4º ele fala, constitui ainda crime de abuso de autoridade? Ali embaixo, sim. Agora, aqui no artigo 3º, não. Deu para entender isso? Coloca aí, entendi. Vai, coloca logo. Vai. Vambora. Coloca, entendi. Artigo 3º, não admite tentativa. Mas lá no 4º, aquelas condutas lá, pode admitir. Tá, se liga no que eu vou falar agora. Se liga. O que o examinador vai fazer com você mais tarde? Ele vai fazer o que ele sempre faz. Professor, o que ele faz? O examinador, ele joga uma conduta do ECA e chama de abuso de autoridade. No ECA eu tenho condutas similares à conduta do abuso. Olha só a questão de número 3. Vamos acabar 3, aí eu vou para 4, você vai se ligar. Bem, a questão de número 3, está correto? Sim. Né? Veja que esses atentados aqui, ou seja, a correspondência, ao livre exercício do culto religioso e liberdade de associação, veja, está lá no artigo 3º. Questão correta, de número 3. Questão de número 4, se liga. Deve responder por delito de abuso de autoridade o juiz que, sem justa causa, deixar de ordenar a imediata liberação do adolescente ilegalmente apreendido. Professor, mas eu vi isso. Você viu? Abuso de autoridade? Sim, mas falando do maior, não do adolescente. Joguei muito duro. Ele vai jogar uma questão do ECA e chamar de abuso.
Então se liga só. Olha só que você tem que ficar ligado. O que é abuso de autoridade? Vou falar algumas condutas. Ó, constitui abuso de autoridade, ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem formalidades legais ou com abuso de poder. Beleza. Se for criança adolescente, aí é crime do ECA, artigo 230. Entendeu? Se for maior, abuso de autoridade. Se for menor, crime do ECA. Ele vai jogar um menor e vai jogar que é abuso. Aí você tem que se ligar. Beleza? A mesma coisa lá na linha B. Fala, constitui abuso de autoridade de submeter pessoa sob sua guarda, custódia, vexame ou constrangimento, não autorizado em lei. Se for maior, abuso. Se for menor, crime do ECA, artigo 232. Submeter criança adolescente a constrangimento. Entenderam? Fica ligado. Isso que ele vai fazer. Ele vai ficar trocando ECA com abuso. É isso que ele vai fazer. É isso que ele faz. Isso, 232. Agora esse daqui tem uma questão muito interessante. Na linha C, ele fala assim, ó. Constitui abuso de autoridade, né? Deixar de comunicar imediatamente o juiz competente a prisão e detenção de qualquer pessoa. Abuso de autoridade. Professor, e se for menor? Deixar de comunicar ao juiz? ECA. Mas aí tem um jogo muito duro. Por quê? Porque no ECA, além dele falar deixar de comunicar a autoridade competente, juiz, no ECA ainda diz o seguinte, ou deixar de comunicar a família ou pessoa por ele indicada, no ECA. Então, se você deixa de comunicar a família ou pessoa do maior, não entra no abuso, porque o abuso só fala do juiz. Joguei duro agora com você. Pega o 231, do ECA que você vai ver. O ECA fala ao juiz, a família ou pessoa por ele indicada. Lá no abuso fala o seguinte, ó, deixar de comunicar ao juiz. Essa foi... Pega o ECA, compara, isso. No abuso ele fala deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente. No ECA ele fala deixar de comunicar ao juiz, a família ou pessoa por ele indicada. Aí ele vai pegar família e pessoa por ele indicada, vai jogar aqui, no abuso. Aí você, aí você vai falar, aqui não, CESP. Aqui não, aqui não. Aqui não, porque no abuso é só o juiz, né? No ECA que é a família, o juiz ou pessoa por ele indicada. Aqui não, né? Aqui não. Meu irmão, você tem que aprender a estudar com maldade, parceiro. Tá aqui, quem na humildade trabalhava de dia, estudava de noite, mas eu estudava com maldade. Sabe o que é maldade? É isso aqui, ó. Ó, tá vendo meu material? Isso é maldade. Eu pego, eu faço, né? Eu vou aqui confrontando e tal, entendeu? Porque quando examinar, por exemplo, eu sou examinador, eu preparava uma maldade dessa. Quando o examinador pensar em preparar, você já preparou na frente dele. Entendeu? Aí, querendo me pegar, essa daí eu já fiz. Trocou aqui, ó, pessoa por ele indicar. Peraí, irmão, esse é o raciocínio maldoso. Eu fiz antes de você. Você tem que raciocinar maldosamente antes do examinador. Entendeu? Eu acho que você é coach. Vou ver aí, se eu tiver tempo, vou entrar nessa paradinha aí. Na paradinha não, com respeito aos profissionais de coach, né? Não, mas assim, só para dar uma assistência, entendeu? Porque, porra, entenderam? Se ligou aí? Beleza. Então o que você vai fazer? Não vai dar para eu analisar tudo aqui, mas pega os artigos do ECA, veja lá que tem diversos artigos que mantêm uma similitude com um abuso. Aí você tem que ver onde é que é ECA, né? Entendeu? É isso. É isso, né? Vamos lá, então? Vamos lá. Tá. Olha só, vai cair na sua prova hoje. O 234 do ECA. O 234 do ECA, que fala a questão da bebida alcoólica criança e adolescente. Entregou bebida alcoólica criança e adolescente, 234 do ECA. Entregou cola de sapateiro, 234 do ECA. Entregou cocaína, lei de drogas. Deu pra te ligar? Arroba, Delta Luiz Marcelo. Eu tô igual um doido aqui, irmão. Não dormi, não. Eu tô de pauleiro aqui com eles. Que eu me comprometi a fazer essa porra aqui. E eu vou gabaritar essa porra. Entendeu ou não? Beleza, pessoal? Tranquilo? Se for drogas, né? Lá é lei de drogas. Não é isso? Lei de drogas, né? Joga duro lá, ó. Você vai lá na lei de drogas, você vai ver, né? Se liga lá, lei de drogas. Professor, né? Veja, se for drogas, veja, vai entrar aqui na lei de drogas.
E ainda eu digo mais, com a causa de incidência de aumento de pena com a majorante, lá, ó, 33, o 40 fala, ó, aqui, ó, sua prática envolveu visar ou atingir criança ou adolescente. Aí você tem uma causa de aumento além disso. Se for cola de sapateiro, bebida alcoólica, apenas o 234. Se for droga, tem o tráfico com a causa de aumento. Não é isso? Vem comigo então. Isso, princípio de especialidade. Não corre não. Não corre. Se ligou aqui no abuso de autoridade, o que você vai fazer agora? Você vai pegar lá os artigos do ECA e vai confrontar com a lei de abuso. Entendeu? É isso que você vai fazer. Você vai fazer essa parada agora, antes de ir para a prova. Porque ele vai tentar te pegar. Como ele fez na questão de número 4. Isso aqui é questão do CESP. Ó, deve responder pelo delito de abuso de autoridade. Aí ele jogou o juiz que, sem justa causa, deixar de ordenar a imediata liberação do adolescente legalmente apreendido. Porra, adolescente é ECA, não é abuso. É isso que ele vai fazer. Entendeu? Tá. Não estou entendendo nada. Você estimula o uso de drogas? Aí aqui ele ganhou, né? Ele perguntou se eu estimulo o uso de drogas. Aí ele vai ganhar um Zuc bloqueio, né? Bloqueado. Perguntou se eu estimulo o uso de droga. Porra, meu irmão. Aqui é Delta, 10 anos de delegado, você vem com um caô desse. Ganhou o Zuc bloqueio, tá totalmente voando. Porra, não dá, né? Beleza. Agora vamos para a jurisprudência, né? Cadê o guerreiro que tava querendo jurisprudência aí? Cadê ele? Sai da jurisprudência. Eu vou mandar agora, tudo no meu ritmo. Vamos para a jurisprudência de abuso. Beleza? Vamos para a jurisprudência de abuso. Agora na minha, né? No meu desenho, na minha pedra de toque. Jurisprudência de abuso. Cola comigo aqui, cola. Cola porque, se liga, lá na lei de abuso de autoridade, eu tenho a perda do cargo. Não tenho? Não tem? Só que a perda do cargo lá não é automática. Coloca aí, abuso de autoridade, a perda do cargo não é automática. O juiz tem que fundamentar na sentença, joga aí duro. Ele vai tentar dizer o seguinte, que a perda do cargo é automática. Vai tentar fazer uma mistura na minha cabeça, por exemplo, como ocorre no crime de tortura. Joga aí. Vai, joga. Ele vai tentar. Isso. O juiz tem que fundamentar. Isso. Outra coisa. Taca a lei de abuso de autoridade. Pega a lei de abuso de autoridade aí. Pega aí. Pega a lei de abuso de autoridade e pega a lei de tortura. Vamos lá. Minha vista tá doendo. Eu tô aqui. Tô com vocês, porra. Vamos pro pau. Pega a lei de abuso de autoridade e pega a lei de tortura. Coloca uma do lado da outra. Vamos. Pegaram? Isso. Imprescindível. Isso. Pega a lei de abuso de autoridade, pega a lei de tortura, pessoal. Bota uma do lado da outra. Vamos lá. Me ajuda. Sei lá, minha internet toda indo embora. Eu vou fazer uma palestra lá em série, segunda-feira. Vamos lá. Pega a lei de abuso de autoridade e a lei de tortura. Bota uma do lado da outra. Botou? Colocou? Bem. Olha só a maldade. Eu falo para vocês para estudar com maldade, não falo? Colocou as duas, uma do lado da outra? Colocou? Eu vou te falar. Quando você for estudar abuso de autoridade, você vai ter que estudar uma do lado da outra. Abuso, tortura e ECA do lado. Beleza? Essas 3 leis. Porque as pegadinhas estão ali. Beleza? Tá. Olha só o que o CESP vai fazer com você. Olha só. O crime de tortura, quando for cometido por agente da autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser combinada pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer suas funções de natureza policial militar no município da culpa por prazo de 1 a 5 anos. Correta a questão? Correta a questão? Correta a questão? Correta a questão? Vamos lá, corre não. Agora bate aqui. Fala assim. Fala, não, bate aqui. Fala. Puta! Se ele manda uma dessa... Eu peguei a redação do abuso de autoridade que você conhece e iniciei falando da tortura. Porque na tortura, porra, tu já sabe que tem a perda do cargo. Eu peguei o parágrafo 5º e joguei a tortura. Coloca aí destruidor demais. Porra, aí tu me arrebenta com uma parada dessa. Porque a redação eu conheço, essa redação tá certa. Mas ela se refere ao abuso de autoridade. E eu peguei e comecei com tortura e você entrou com tudo, certo? Aí depois você fala, puta que pariu, essa foi foda.
Essa é muito maldosa. Como é que você aprende a fazer isso? Estudando com malícia, estudando com maldade. Entendeu? O crime de tortura, quando for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser combinada a pena acessória autônoma acessória, de não poder o acusado exercer suas funções de natureza policial militar no município da Cuba por prazo de 1 a 5 anos. Eu já li isso, Zuc. Sim, mas você leu no abuso, eu comecei com tortura, você marcou certo, você dançou. Perdeu pra mim. Perdeu pra mim. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer assim, ah é? Beleza, vem comigo. Ele vai falar assim, nos crimes de abuso de autoridade, a condenação acarretará a perda do cargo. Isso, eu sei, tá certo. Função ou emprego público. E a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada. Aí você, certo, dançou. Porque essa redação é da tortura, não é do abuso de autoridade. Por isso que eu falei, bota uma lei do lado da outra. E chama, não perceba. Tá vendo como é que eu te peguei? Eu troco. Eu pego, né? Vê que as penas são meio que parecidas. Aí eu troco uma com a outra aqui e te quebro. Entendeu? Eu pego da tortura e jogo aqui no abuso. Eu pego do abuso e jogo na tortura. E como você tem muita informação na cabeça, informática, a porra toda, eu confundo você. Você só lembra da redação. E você vai, essa aqui eu acertei, você vai cheio de gás. Você levou na cabeça que eu troquei. O examinador, ele faz isso. Ele tem que eliminar. Entendeu? Marca aí, né? Quer jurisprudência, mano? Marca aí então. Cadê o jurisprudência? Marca aí, súmula 172 do STJ, você não pode ir pra prova sem ler a súmula. Compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Crime de abuso de autoridade é um crime comum. Mesmo que o militar venha praticar o crime de abuso de autoridade, veja, justiça comum, submetida ao rito da Lei 9.099/95. Crime de menor potencial ofensivo. Transação penal? Pode. Pode. Entendeu? Bacana? Né? Tá com pressa, parceiro? Tá com pressa? Deixa eu ir pra banca do CESP pra você. Ó, aí eu vou parar de dar aula, que eu não posso mais, né? Deixa eu ir pra banca do CESP. Maria da Penha, vem. Maria da Penha. Vamos lá. Vambora, tá acabando, porra. Vambora. Eu tenho que dormir, pessoal. Porra, tô virado. Só vocês mesmo. Vamos lá. Time do Zuc vai... Vamos lá, pessoal. Na mão de Deus. Vamos lá. A violência doméstica familiar contra a mulher... Vamos lá. Vambora. A violência familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Isso aqui tá certo, tá? Tem até um dispositivo na lei de Maria da Penha que fala, é uma forma de violação de direitos humanos. Ó, deve cair na redação, Maria da Penha. Por quê? 10 anos da lei. 2006, 2016. Homenagear, né? Outubro Rosa. Deixa eu ficar quieto. Vamos lá. Aprova em outubro? Outubro Rosa? Caramba. Vamos lá. Se eu fosse, né, homenagear, né, Outubro Rosa, prova em outubro, 10 anos da Lei Maria da Penha, toma, tum. Eu faria isso. Mas o examinador não vai fazer isso, não. Vamos lá. A violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Tá certo isso. Essa violência apresenta-se sob diversas formas, tais como violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Beleza? Violência física, ó, o cara batendo na mulher, né? Veja, violência psicológica, ameaçando a mulher. Violência sexual, né? Veja que o marido, ele não tem mais o que a gente chamava de exercício regular do direito ao sexo forçado, beleza? Então, violência sexual, né? Pode ter no ambiente doméstico, marido forçando a mulher a ter relação sexual, né? Veja, estupro. Violência patrimonial, tem. Porque, perceba bem, a mulher comprou o celular dela novinho, iPhone. Aí tá no grupo lá, né? Grupo das mulheres. Aí o marido, que grupo das mulheres. Pegou o celular, bum! Provocou um dano, né? É propriedade dela o celular individual. Não é do casal. Violência patrimonial, dano. Violência moral, também tem. Sua feiosa, você tá xingando. Injúria, calúnia, difamação, violência moral. Você não ia colocar violência patrimonial não, né? Mas tem questão correta, beleza? Então tem a violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e
violência moral, não é isso? Cadê? Né? Bacana? E violência moral. Tranquilo? Violência moral, inciso 5. Beleza? O que ele vai fazer? Se liga. Olha a maldade. Ele vai chamar a calúnia, difamação e injúria. Fala assim, constitui uma forma de violência psicológica? A calúnia, difamação e injúria, aí você vai. Putz. Por quê? Você vai falar assim, ai, caramba, o cara quando xinga a mulher, né, a mulher fica psicologicamente abalada. É uma violência psicológica, certo? A lei define que violência psicológica qualquer conduta que cause dano emocional, veja, daria até pra jogar aqui, mas não é o que a lei define, entenderam? Né? Porque olha só, entenderam como qualquer conduta que ele cause dano emocional, pode xingar, né? Pode causar um dano emocional, não é isso? Mas não é o que a lei, na letra da lei, não é assim. Ela cria uma redação para violência moral, ela fala o seguinte, violência moral para a lei. A calúnia, difamação e injúria. Deu para entender isso? Deu para entender? Coloca aí. Entendi. Entendeu? Não perceba? Chama não perceba no raciocínio, dá até para jogar aqui no 2. Mas é a letra da lei? Não é? O examinador não vai nem discutir contigo, meu irmão. Vem cá. A lei fala o quê? Não interessa. Violência moral, calúnia, difamação e injúria. Não vem com o negócio de... O que tá na lei? É isso aí, acabou. Não tem papo. Tá na lei? Vambora. Questão número 1 correta. Questão de número 2. Se duas mulheres... Se duas mulheres mantiverem uma relação homoafetiva há mais de 2 anos, se uma delas praticar violência moral e psicológica contra a outra, tal conduta estará sujeita à incidência da Lei Maria da Penha, ainda que elas residam, né, em lares diferentes. Correta a questão, tá? Pode ocorrer, veja, perceba bem, incidência da Maria da Penha na relação homoafetiva, desde que a vítima seja mulher. Bem, cai uma questão agora na FUNCAB, isso não cabe seguindo posicionamento minoritário na questão travesti. Pô, pelo amor de Deus, esse posicionamento que a FUNCAB ela errou nessa questão, na minha concepção. Por quê? Você tem até um posicionamento desse, mas quando é transexual, e aí você tem duas correntes. A corrente biológica e a corrente jurídica, joguei duro com você. Corrente biológica diz o seguinte, biologicamente é homem ou mulher? É homem. Então a corrente biológica entende que não aplica. Juridicamente é homem ou mulher? É mulher, então aplica. No transexual você tem essa discussão. Agora no travesti, fazer o quê, né? FUNCAB foi lá pegar uma doutrina lá, não sei da onde, mistura a porra toda. Meu irmão, o SERP, eu gosto do SERP por isso aqui, ó. SERP coloca a mulher com mulher, já colocou no polo passivo mulher, entendeu? É homoafetiva e tal. Acabou. Questão está correta. Questão está correta, beleza? Então, veja, o parágrafo único lá do artigo 5º diz o seguinte, as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem da orientação sexual da vítima. Beleza? Tá, questão 2 correta. Questão de número 3. Questão número 3 vai cair. Questão de número 3 vai cair. Questão de número 3 vai cair. Artigo 11, você vai ler essa porra aqui antes de ir pra prova. Eu já falei, o edital é um mundo, mas eu já falei os artigos que você tem que ir. É uma tática, meu irmão. Pô, o professor não caiu, fazer o quê, irmão? Mas eu fui nos artigos. Eu peguei 15 provas do CEP, eu fiz um estudo dessa porra. É por isso que eu tô aqui, igual um doido, gastando internet, não dormi e tô aqui no palco com vocês. Por quê? Eu fiz estudo disso, bicho. Eu não vou pegar meu estudo e vou jogar fora. Eu vou passar pro meu time. O meu time vai lá brigar hoje. Ele vai com maldade. Beleza? Vamos lá. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deve, entre outras providências, garantir a proteção policial quando necessário, comunicando de imediato essa proteção ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Se liga! A comunicação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário é de imediatamente. Não é em 24 horas, não é 48 horas. Tem um tal de um prazo de 48 horas aí que eu vou passar para você daqui a pouco. Tá? Comunicação imediata. Veja, da proteção, a comunicação imediata da proteção policial, entendeu? Né? Isso, quando necessário, comunicando de imediato, não é isso? Entre os presentes, garantir a proteção policial, né? Quando necessário, comunicando de imediato essa proteção, né? Proteção policial ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. A proteção, você comunica imediatamente. Vamos lá. Então, essas providências do artigo 11... você vai ler antes de ir para a prova. Providências do artigo 11, eu tenho que ler antes de ir para a prova. Joga aí.
Joga aí. Providência do artigo 11 eu tenho que ler antes de ir para a prova. Joga. Todas aquelas providências. E outra coisa, essas providências do artigo 11, professor, eu vou ler antes de ir para a prova. E eu sei que o rol não é taxativo, ou seja, o delegado pode adotar outras providências, não somente essas. Isso. Calma, tá falando de ação penal, calma. Tem questãozinha dessa, tá? Isso aí não escapa, não. Beleza. Questão de número 2, correta. Aqui é Zuc, parceiro. E é Cesp Zuc que fez, fica tranquilo. Questão de número 2 correta, beleza? Tá? Então o rol do artigo 11, veja, você obrigatoriamente vai ler antes de ir para a prova. Beleza, vamos lá. Questão de número 3. Questão de número 3? É questão de número 3? Coloca a questão de número 3 mesmo? É a número 3? Vamos lá, eu só tô com 3 aqui. Tem mais alguma? São 4? Então não tem a 4 não. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Não, peraí. Vamos lá, só pra... Porque a minha numeração aqui, ela travou. Vamos lá. Questão de número 1, correta. Questão de número 2, correta. Questão de número 3, correta. Vamos pra questão de número 4. Cesp Zuc vai cair assim hoje. Você vai falar assim, Cesp Zuc. Vamos lá. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Eu peguei a redação da súmula 542 e coloquei. Correta a questão, tá? Súmula 542 do STJ. Se liga o que eu vou falar. A ação penal pública vai ser incondicionada na lesão corporal. Eu tô falando ameaça? Eu tô falando injúria? Não. Beleza? Tranquilo. Vem pra jurisprudência. Vem pra jurisprudência. Vamos lá. Se liga. Configura caso de Maria da Penha. Vamos lá. Filha contra mãe. Vambora, vai colocando aí. Filha contra mãe. Pai versus mãe. Irmão versus irmã. Ainda que não haja coabitação, mesmo que não morem junto. Genro versus sogra. Nora versus nora. Não, nora versus sogra. Mas aí desde que estejam presentes requisitos de relação íntima, né, de afeto, motivação de gênero, situação de vulnerabilidade, no julgado tá assim. Companheiro da mãe versus enteada. Tia versus sobrinha. Ex-namorado versus ex-namorada. Agora é ex-namorado, não é ex-ficante, né? Conheceu a menina da balada, ela te beijou. Aí um mês depois, tu não gostei daquele beijo, bateu na menina. Isso não é Maria da Penha. Por quê? Veja, né, tem que ter uma relação de afeto. Ficante. Agora também tem aqueles ficantes, né? Já viu aqueles ficantes que tá sempre ficando? Sabe? Tá sempre... Não, o que é? Não, é minha ficante. Mas com habitualidade. Aquilo ali configura, né? Tem um amorzinho ali, né? Falando nisso, não deu para falar ontem, eu vou falar aqui. Já ouviu falar um perdão judicial? Perdão judicial lá no homicídio culposo? Que pode ter o perdão judicial, já viu isso? Né? Se as consequências do fato forem tão graves, né? Que acabam afetando o autor. Já verificaram isso? Coloca aí, vai. Perdão judicial. Coloca aí. Professor, estou escutando o que você está falando. Vai, meu raciocínio já foi para o homicídio. Vamos lá, vamos aproveitar que deu uma luz aqui agora. Coloca aí, perdão judicial. Me liguei. Isso. STJ entende que para que ocorra o perdão judicial, você tem que ter um afeto, uma relação de afeto com a pessoa. Então, se eu conheci uma menina na noite e saí com o meu carro, né, e culposamente capotei o carro, a menina morreu, não há que se falar em perdão judicial para mim, porque eu não tenho uma relação de afeto com ela. Aí, professor, vai ficar uma noite, irmão? Ficar uma noite não é relação de afeto, né? Né? Então... Se ligou, né? Para o STJ tem que ter relação de afeto. Professor, poderia o perdão judicial ocorrer mesmo se o cara não tivesse relação de afeto com a vítima? Sim. Como, professor? Se você acabou de falar que não pode, aí eu tenho que te falar o seguinte. Esse carro capotou. A vítima morreu. E o cara? Cara, ficou tetraplégico. Então, quando também a vítima, o autor, né, sofrer, né, lesões, veja, olha como o cara ficou. O perdão judicial vai ser em decorrência das consequências do fato, né, em relação a ele, não em relação a ela.
Entendeu? Vai ter porque ele sofreu lesões tão graves, né? Aí o juiz vai conceder o perdão judicial, entendeu? Deu pra entender isso? Coloca, entendi. Ah, tá. Então, quer dizer que se o cara sofreu no acidente também, né? O juiz vai conceder o perdão judicial. Veja, esse poderá, segundo a doutrina, você tem que entender como um dever, né? Então, seria um direito até subjetivo, né? Tem toda circunstância ali em relação de afeto, o juiz, não vou não, porque poderá ato discricionário, não. Doutrina aponta que é direito subjetivo, estando a condições, o juiz tem que conceder o perdão judicial. Beleza? Tranquilo. Tá. Veja, então eu tava aqui, a Maria da Penha, né? Aí eu falei, companheiro da mãe versus enteada, tia versus sobrinha, ex-namorado versus ex-namorada. Aí eu falei, né? Legal. Vamos lá. Não, calma, Dani. Calma. Tem jurisprudência ainda. Calma, daqui a pouco eu vou para 12.850. Vamos lá. Jurisprudência. Descumprimento de medidas protetivas de urgência previsto na Lei de Maria da Penha não configura crime de desobediência. Descumprimento de medida protetiva não configura crime de desobediência. Beleza? Tá. Outra jurisprudência. Lá na lei fala o seguinte, a incidência nos crimes previstos no contexto doméstico não se aplica a Lei 9.099. Não está lá no 41? No 41 não fala só crimes? Sim ou não? Não está lá? Bem, pessoal, se cair a letra da lei, beleza? Tu vai colocar lá certo. Agora, se cair assim, segundo STF e STJ, o afastamento do 9.099 se aplica também às contravenções que ocorrem no contexto de Maria da Penha. Então se estende também às contravenções penais. Beleza? Não só os crimes, as contravenções penais também, num contexto de Maria da Penha, não se aplica 9.099. Entendeu? Para o STJ e o STF, abarca também as contravenções, não somente os crimes, muito embora o 41 venha fazer referência a somente os crimes. Deu para entender isso? Deu? Bacana. Antes de ir para a prova, você ainda vai ler súmula 536 do STJ. 536 do STJ. Súmula 536 do STJ. Anota, eu não posso ir. 536 do STJ. 536 do STJ. Beleza. Tá, Maria da Penha ainda. Olha o que pode complicar. Não tem medidas protetivas? Não tem? Então, veja, o delegado ele tem 48 horas para encaminhar a medida protetiva. Aí você não pode fazer confusão com a comunicação da proteção policial, que é imediata. A comunicação da proteção policial é imediata, mas o encaminhamento da medida protetiva, o delegado tem 48 horas. Entenderam? E o juiz para decidir em relação às medidas protetivas? Quanto tempo? 48 também. 48 delegado, 48 juiz, está na minha cabeça. Essa é... Se jogar 24, eu marco errado. Se falar imediatamente, eu marco errado. Né? O delegado encaminhar as medidas protetivas imediatamente. Não, tem 48 horas. Aí não. Beleza? 12.850. Vamos lá, crime organizado. Crime organizado. Vamos lá, crime organizado. Vamos lá. Questão 1. Considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefa, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 6 anos, ou que sejam de caráter transacional. Questão errada. Por quê? Se liga, novo conceito, né? Com a Lei 2.850, alterou o conceito que era previsto lá na Lei 9.694, salvo engano, beleza? Salvo engano, 9.694, que fala do juiz sem rosto. Vem pra mim. Olha só o conceito que você tem que levar para sua prova. Questão errada, porque, olha, o parágrafo 1º da Lei 2.850 menciona o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Ali está 3 ou mais, 4 ou mais pessoas. Beleza? Estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas. Ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais. Na prova vai aparecer assim, ó, mediante a prática de crimes, né? Ou somente crimes. Beleza? Porque, veja, na redação anterior, fazia a referência apenas aos crimes. Agora, infrações penais, ou seja, abarca a contravenção.
abarca contravenção em infrações penais, eu tenho contravenção em crimes. Beleza? Tranquilo. Cujas penas máximas sejam, aqui que ele vai mudar, tá? As penas máximas superiores a 4 anos. Eu aqui troquei, coloquei 6. A Cesp-Zuc, né, lá, viu? Eu sou foda. Eu troquei aqui, ó. Troquei onde ele pode trocar com números. Olha só como eu sou maldoso. Entendeu? Aí quando o examinador, vou trocar o número. Pode fazer, que eu já fiz uma questão Cesp-Zuc assim. Eu já analisei antes de você, seu otário. Aí quando ele mudou lá, eu falei, aqui não, filho, isso aqui eu já fiz em casa. Eu montei uma questão, meu nome é... Aí a Dani Zuc. Aí a Dani monta uma questão Dani Zuc. Ela pega, ela não tem nem trabalho. Você vai lá na lei, copia, cola. O que eu posso trocar aqui? Vou trocar isso aqui. Aí você monta uma questão, um caderno de questão só com pegadinha. Aí você bota o gabarito. E deixa guardar. Ih, tô passando meu bizu pra vocês. Deixa guardado uma semana. Com gabarito que você fez. Mas você montou um monte de pegadinha. Claro que direito é igual água. De manhã você fez, de tarde você não lembra de nada. Uma semana depois, tu pega só a questão. Eu dando meu bizu. E vai resolver. Você vai cair em diversas pegadinhas que você montou. Aí você pega o teu gabarito. Puta, caramba. Olha isso aqui. Eu não lembrava disso, eu montei isso aqui. Eu já caí em diversas pegadinhas que eu já montei. O jogo é duro. Vem comigo, entendeu? Vem Zuc Coach aí, hein? Se liga, hein? Vamos lá. Questão errada, tá? Questão errada. Conceito, tá? Parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 1º da 12.850, você tem que ler antes de ir pra prova, beleza? Vamos lá então. Questão de número 2. Bem, não vou ler tudo aqui na questão número 2, eu fiz ela grande, por quê? Para você saber as situações em que cabe aqui a delação premiada. A perdão judicial, né? No caso da colaboração, né? Veja, a doutrina chama de ponte de diamante. Tranquilo? Bacana. Aí aqui tá certa a questão, tá certo. Porque eu peguei, recortei, colei e coloquei todas as situações. Porque você vai acabar lendo. O Sérgio vai escolher uma dessas situações aqui e vai jogar lá. Bacana? Pessoal, é isso aí. O time tá preparado, vamos pro pau. Né? Isso que eu passei ontem, né? O bizuzinho, passei lá dos crimes ambientais no intervalo, falei lá que não há necessidade mais da dupla imputação, não é isso? Bacana. Não corre não, que eu tenho uma jurisprudência aqui, segura aí. Cadê, meu irmão? Tá aqui. Você também não pode ir para sua prova sem ler a súmula 574. Você também, STJ, você também não pode ir para sua prova sem ler a súmula 575. Valeu? Porra, valeu. Que Deus abençoe vocês, pessoal. O que eu pude fazer, vai com Deus, beleza? E sempre tenha atenção que a gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, quando a gente colocar uma inscrição lá, pessoal, se for fazer inscrição, não tem como, sabe? Até para ajudar na nossa internet aqui, entendeu? Vocês querem... como é que a gente vai trabalhar para pagar hotel, para pagar essas coisas? Tudo caro, né? Beleza? Quem foi no aulão premonição, probabilidade monstra de gabaritar a prova. Monstra. Eu vou só esperar depois da aula, beleza? Vou encontrar com vocês. A gente vai tomar uma Zuc cerveja aí, beleza? Vou lá, vou dar uma descansada agora que foi paulada, né? Porrada seca. Vai tranquilo, que Deus abençoe você. Vai tranquilo, você tá preparado. Isso aqui que a gente fez aqui foi... Beleza? Vai tranquilo, se liga nas pegadinhas, né? Respira agora, toma água e vê todas essas anotações que eu fiz, né? E vai pra prova, legal? Que Deus abençoe vocês. Sou Adelante Focado, vocês são vencedores. Sou Adelante Focado, jogando muito duro. Falei da súmula 610? Falei, né? Do latrocínio, falei, né? Tem que se... Naquelas lives lá, eu falei, se ligar no patrimônio e tal. Deixa eu ver mais o que eu não falei, bicho. Falei tudo, bicho. Deus mandou falar essas coisas aí. Sou Adelante Focado, jogando muito duro.